Bom dia, paz para os irmãos, amém? Essa mensagem que o irmão falou sobre Simão e a pecadora, semana retrasada eu trouxe para a igreja. Palavra boa. Palavra, irmãos, talvez seja um grande problema de quem prega e também de quem ouve. Porque a palavra, ela serve unicamente para te confrontar. A palavra do Senhor, ela não serve para trazer alívio ao seu coração. A palavra do Senhor, ela não serve para te trazer uma esperança que a sua vontade será aceita pelo Senhor. A palavra de Deus, ela serve para Deus falar aquilo que Ele quer falar, não para você ouvir aquilo que você quer ouvir. Esse talvez seja o grande mal da humanidade. Essa passagem de Lucas, que fala sobre a pecador, eu ainda vou esticar mais. Quem herdará o reino dos céus são os pecadores. Não são aqueles que se julgam tão bons, tão perfeitos, que não precisam fazer uma comunhão com o irmão, não precisa frequentar uma igreja. Não, esses o Senhor não quer. O Senhor quer aqueles que se enxergam como pecadores, porque eles veem a necessidade do sobrenatural para vir transformá-lo. Porque enquanto ele se achar dono de si, ele vai ficar para trás. Enquanto houver palavra pregando e ouvinte dormindo, cochichando, ele vai ficar para trás. Porque, irmão, a palavra do Senhor, ela nos é ensinada o amor de Deus. Ela nos é ensinada de uma forma tão grandiosa. E mesmo assim, esse amor não consegue tocar certos corações. Então é necessário falar sobre o fel. É necessário falar sobre a ira. É necessário falar sobre a consequência da sua desobediência. Por isso que a palavra, ela tem que te machucar. Eu vou entrar num texto aqui que o pastor Rafael cantou e eu achei, encaixou, cadê ele? Encaixou perfeitamente com o alvo que a palavra nos mostra. A palavra fala, a música fala, né? Tudo que eu quero é te conhecer, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, te conhecer. Aqueles que puderem, por favor, abra o livro de Marcos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 20. O texto mostra como uma pessoa se anima com as coisas de Deus. Vou falar sobre o rei Herodes, mas é um texto tão interessante, que ele é um texto totalmente atual. E olha, irmãos, eu vejo esse texto e eu olho daqui, eu vejo muito Herodes. Herodes, ele foi marcado na Bíblia como um rei que decapitou João Batista. Herodes foi marcado na história como aquele que perseguiu, prendeu e arrancou a cabeça do percussor do evangelho, aquele que anunciou a vinda do reino de Deus, aquele que batizou Jesus Cristo e aquele que anunciou: arrependa-se, que o evangelho está próximo. Como pessoas que escutam a mensagem, de certa forma, seguem a palavra, mas em determinado momento da sua vida, ele é o alvo. Herodes foi assim, e com muitos são assim. Capítulo 6, versículo 20, fala assim, Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo de boa vontade, o ouviu. Meus
Deus amado e santo, nesse momento, Senhor, a qual a sua palavra vai ser ministrada, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que o poder da tua palavra venha tocar nos corações mais incrédulos, aqueles que estão com a mente confusa, aqueles que estão sentindo sono, que não têm paciência em ouvir aquilo que tu queres falar, Senhor. Aqueles que têm um coração duro, quebranta, Senhor. Transforma, Senhor. Faça com que eles enxerguem o alvo. E nós sabemos que o alvo é a cruz de Cristo. Nós sabemos o motivo de estarmos aqui pregando, ouvindo, com o objetivo de te adorar e de te seguir. Assim eu te agradeço, Senhor, por todo sempre. Amém. O Evangelho exige uma decisão e requer que tomemos uma posição definida em relação a Deus. Ouvi as palavras terças-feira, ouvi a palavra numa igreja de domingo. Para muita gente, acha que isso é suficiente, mas não é. Não é. João Batista nos ensinou. O texto é bem claro quando ele fala arrependei-vos. Quando ele fala para você se arrepender, é mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Sabe o que é? Você sair da inércia que você vive, em que você pensa, em que você é, e partir para uma nova vida. Que a palavra de Deus é uma nova vida. Você sai de João Batista, você entra em Jesus Cristo. O que ele nos ensinou? Que existe o caminho largo, mas existe também o caminho apertado. Que existe a porta larga para você entrar, mas também existe a porta estreita. Que existe a casa construída sobre a areia, mas também existe a casa que você constrói sobre a rocha. Você está percebendo que são as decisões, são as mudanças? Tem gente que vai para a igreja e se alegra com a palavra, que de coração, irmão, são tocados pelo Espírito Santo, se entristecem, choram pela mensagem, mas não sai disso. Me perdoe, irmãos, isso aí é coisa do meu entendimento, eu não faço apelo. Porque muitos que vêm aqui na frente, eles vêm pela emoção, pela uma mensagem bonita, que toca ao seu coração, e que muitas vezes fala aquilo que você quer ouvir. E aí vai dentro do seu sentimento. Quem não quer o melhor? Todos nós queremos o melhor. Mas o melhor de Deus está aqui dentro. Ele quer a alegria de você olhar para Ele e falar: Senhor, tudo que eu quero nessa vida é te conhecer. Senhor, não tem mais nada que me alegre neste lugar, somente a Ti, Senhor. E Herodes, ele se alegrava com isso, assim como eu e você. Ele se alegrava com o que era dito por João Batista. Analisando a vida de Herodes, ela se encaixa perfeitamente com a vida de muitos aqui. Sabe, pessoas que têm uma alegria em ouvir a palavra de Deus. Porque o texto fala aqui, ó, no capítulo 20, porque Herodes temia João. Talvez a grande parte das pessoas não temem a Deus. Porque se temessem a Deus, não estaria vivendo em pecado. Porque o que se prega na igreja é o amor de Deus. Não se prega na igreja a ira do Senhor.
Porque quando a ira de Deus ela é pregada, ela é aplicada, vai fazer com que você reflita quem você é. Eu sou pecador. Romanos 3:23 fala o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Caramba, eu estou perdido. Eu preciso desse Senhor. Porque a palavra nos ensina que ninguém vem ao Pai, a não ser aqueles que Ele determina. Salmos fala isso. Será que eu pertenço a essa família? Isso faz com que você saia da zona de conforto que você está e você comece a buscar esse Senhor, esse Deus, de uma forma tão desesperada. Porque você se enxerga como pecador e você se vê indo para o inferno. Porque a palavra te diz isso, que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E mesmo assim, não é suficiente para quebrar aqui, ó, os corações. Herodes temia. Eu creio que muitos aqui temem a Deus, ou de um grau maior ou menor. Mas temer é respeitar a sua palavra. Temer ao Senhor é olhar para o pecado e dizer: pecado, você não me pertence mais, porque eu sirvo ao Deus vivo. É não ser mais escravo dele, porque todo aquele que se rende a Satanás, que se rende ao pecado, dá as costas para o Senhor. E quando você dá as costas para o Senhor, isso mostra que você não o teme. Então a gente entende que Herodes está melhor que muita gente, porque ele temia a Deus, ele temia a João, ele temia aquelas palavras que saíam da boca de João. Eu creio que todos aqui ouviram muita palavra verdadeira. Nem tudo que sai atrás de um púlpito é real, mas muita coisa é verdadeira, sincera, e mesmo assim não trouxe temor na mente e os corações. Então tem gente que está pior que Herodes. Sabendo que era varão justo e santo. São as qualidades daquele que foi decapitado, porque pregou que o reino de Deus estava próximo e ele seria estabelecido. E o reino de Deus foi estabelecido. Hoje esse reino está no meio de nós. Nós podemos e devemos comer do melhor dessa terra, porque o reino de Deus foi estabelecido para os seus filhos. Mas tem muita gente que ao invés de comer o maná que Deus dá, come comida estragada. Levanta altar para profanar o Senhor. Herodes reconheceu que João era varão justo, santo. E fazia muitas coisas atendendo. O texto fala que Herodes descia para a prisão. E as palavras que saíam de João faziam com que Herodes fosse uma pessoa melhor. Ele, como rei, nós sabemos que nesse período a tirania ela era necessária, porque isso fazia com que o reinado se fortalecia, que todos tinham respeito pelo rei poderoso, que ele matava, que ele prendia, que ele fazia até atrocidades. Tinha várias mulheres, várias famílias
o rei estava acima de tudo e de todos, e muitas vezes se achava até acima de Deus. Mas a palavra fala que aquilo que João falava, Herodes se alegrava. Eu vou pedir para vocês fazerem uma analogia, uma ligação com o homem natural e com Herodes. O texto fala que Herodes temia João. As palavras de João eram palavras do Senhor. E eu olho aqui e eu vejo tanta gente temente a Deus, mas não pratica. O texto fala que Herodes reconheceu João como varão justo e santo. Eu creio que todos aqui reconhecem Jesus Cristo como justo, santo, salvador, mentor da nossa salvação, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas não serve. Eu creio que Herodes passou a ser uma pessoa melhor. Com todos os ensinamentos a qual João lhe dava, Herodes passou a assimilar tudo aquilo que foi dito. E com a gente não é diferente. A palavra de Deus nos ensina que os frutos do Espírito, mansidão, longanimidade, está em Gálatas 5, se não me engano 22. O Sermão do Monte, eles nos fazem refletir e ver como nós temos que ser diante de Deus e diante da sociedade, diante da nossa família. Então a igreja serve para nos ensinar, nos educar, fazer com que nós somos pessoas boas. Mas ser uma boa pessoa não é suficiente de você alcançar o teu pedacinho lá no céu, porque não é pelas obras. Nós precisamos entender isso, que é pela graça do Senhor, somente por ela, somente pela entrega. Então tem gente que escuta e gosta da palavra, se familiariza com ela e até vive a palavra. Porque você olha para determinadas pessoas e fala, esse aí é um verdadeiro crente. Porque aos nossos olhos, eles estão no caminho do Senhor. Qualquer um que olhasse para Herodes, saberia que era questão de tempo. João sairia da prisão. Uma pessoa acima de todos, acima do certo e do errado, o rei da época, e ele descia para a prisão e ouvia conselho do prisioneiro, se alegrava com aquilo que era dito. Era uma questão de tempo. Aqueles que vão para a igreja com o coração duro, que fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do irmão que é crente, mas que se alegra da palavra. A gente olha, não, é questão de tempo. Esse irmão vai ser convertido, porque ele foi lá na frente, aceitou a Jesus como o único, eterno, suficiente. E ele está em processo de transformação. Então, vamos dar tempo, porque a palavra fala que é de glória em glória, de passo em passo, que o processo de santificação ele vem. Verdade. Nós não tomamos um choque e que de repente você passa a viver uma santidade absoluta. Não, isso é mentira. Nós vivemos um processo, mas a cada passo que você dá, você não retrocede. A cada olhar que você olha para a cruz, você não começa a olhar para trás, você não olha para os lados. Você vai perseverar. Essa é a marca do crente. Ouvir, se alegrar, isso não é suficiente. Não é suficiente. Tem muitos que estão aqui, os Herodes de hoje, que acreditam que uma boa palavra
vá fazer com que você levante do seu lugar e que você viva um novo ser. O caminho é esse, sim. Viver o melhor do Senhor vai muito além de você se contentar em ouvir a palavra, mas a palavra é ela que vai trazer a fé no Senhor. O Senhor vai tocar esse coração duro, é pela palavra. Não existe outro meio. Existem peças teatrais lindas dentro da igreja, louvores que fazem você chorar dentro da igreja, mas é pela palavra que o Senhor vai te tocar. Se você estiver dormindo, estiver distraído, se a palavra não te confrontar, se a palavra for pregada, uma palavra de vitória sobre o mundo e não vitória sobre o pecado, e você se alegrar por ela, é porque você não entendeu o Evangelho. E aquele que está pregando também não entendeu. A palavra é novidade de vida. A palavra, ela faz você chorar, para você botar teu joelho no chão e pedir misericórdia ao Senhor, pelo que você faz e pelo que você é. Eu peço ao Senhor todo dia que Ele renove a minha fé nele, para que eu não me enfraqueça. Porque você sendo forte, você domina o pecado. Você domina as tentações. Você olha para o alvo e você não erra o alvo. Herodes errou o alvo, porque ele achou que era suficiente ouvir, se alegrar. Mas para terminar, talvez um problema que Herodes sentiu no fundo é que ele nunca meditou na questão da transformação. Ele se prendeu a meras palavras. Deus quer falar com cada um, irmão. Eu vejo muita igreja hoje que ela se prende a um mover sobrenatural. Aquilo que acontece dentro das paredes da igreja. Tem muito crente que está indo para a igreja atrás de barulho, atrás de algo esotérico. Mas quando você para e você vê, você não vê a conversão. Não é só um homem natural, não. O próprio crente também. Você olhar para Herodes, você vai dizer, Herodes era quase um crente. Porque as características que ele seguia eram características de muitos que estão na igreja, ou que muitos estão ouvindo a palavra, mesmo que não estão na igreja, mas que estão se alegrando por ela. E aí, para terminar, para essas pessoas que se encaixam com muitas que estão aqui, eu vou deixar o versículo 26, que fala assim, ó. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. É que muitos não têm Bíblia. Para entender melhor, Herodes prendeu João Batista porque ele anunciava as maravilhas de Jesus Cristo. Profeta Jesus Cristo. Ele prendeu. E após a prisão, como eu narrei aqui, ele se alegrava em ouvir a palavra. Mas um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, é que como a palavra tem que te confrontar, mesmo os ensinamentos que João passou para Herodes, Herodes tinha um grave problema, porque ele tomou como esposa a mulher do seu irmão. E ela não aceitava isso, as palavras que saíam de João, porque João confrontava o rei.
o que você faz é errado. Você jamais poderia tomar a mulher do seu irmão como esposa. Talvez um pastor que você visitou, ele vinha dito para você, você tem que parar de cheirar cocaína, você tem que parar de ter 3, 4 mulheres, você tem que viver uma vida em santidade, você tem que parar de encher a cara e você tem que viver para as coisas do alto. Mas essas palavras vão te machucar e você não quer ouvir. E aí Herodias, que era a mulher do seu irmão, a qual ele tinha como esposa, ela começou a ter ódio de João Batista, passou a ter ódio mortal dele, que a filha dela, ela fez uma apresentação, uma dança. E como um bom pecador, não o suficiente com o que tem, ele começou a babar de prazer pela filha da sua esposa, pela sua sobrinha. E ele chegou para ela e disse: o que quiseres, eu te darei. Te darei até metade do meu reino, mas eu te darei. Por um momento de prazer, ele ofereceu talvez aquilo que fosse mais precioso para ele, o seu reino. Um momento de prazer. Eu vejo Herodes dos dias de hoje dando a sua vida para o pecado, para a perdição, para a prostituição, para a bebedice. E a filha de Herodias, prontamente, sabendo que ele estava nas suas mãos, ela correu para sua mãe e falou: mãe, o que queres que eu peça? E sem pensar 2 vezes, a mãe disse: eu quero a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja, e me serve. Herodes tinha um prazer profundo em ouvir a palavra do Senhor. Ele ouvia, ele praticava. Podemos dizer que ele praticava, não na plenitude, mas ele praticava. Mas quando ele começou a ser confrontado, isso começou a gerar consequências. E vocês, se não forem, serão assim. Quando vocês resolverem, decidirem tomar uma atitude de santificação, vocês serão perseguidos. Vocês serão zombados. Vocês serão odiados. Não sei se já falei para vocês, durante a minha jovem maturidade, não espiritual, mas quando eu passei a ser homem, vamos dizer assim, saí da adolescência, eu fui uma pessoa muito conhecida em Nova Iguaçu. Mas quando eu resolvi entrar para o Evangelho, entregar minha vida a Cristo, eu não olhei mais para trás. Todas as amizades que eu tinha, elas foram perdidas. Hoje, eu tenho amigos que eu ainda considero como amigos, mas a palavra fala que é amigos que são chegados mais do que irmãos, mas que hoje passa por mim, a gente acena, cumprimenta, porque perdeu a essência da amizade, perdeu a essência da visão. A minha visão é uma e a visão dele é outra. Perdeu o sentido. E Herodes, ele recuou. Porque quando ele ouvia João, ele sabia que o que João dizia era certo. Muitos vêm para a igreja, escuta a mensagem aqui e fala: tá certo. Eu quero isso para mim. Eu vou mudar. Senhor, eu estou aqui. Mas aí quando sai da igreja, vai lá para fora e escuta um maldito amigo enviado do cão e te leva para a perdição. E aí você passa a ter certeza que aquilo que sai da boca daquele cão é verdadeiro. E aí o alvo para qual você mirou
apontou e você atirou, você errou. O alvo da cruz, você mira lá no fundo, segue ela, você vai receber pedrada, apontada, você vai passar por espinhos dolorosos, por problemas em sua vida. Tivemos aqui um momento de oração, mas não podemos nunca perder a fé. Quando um homem perde a fé no Senhor, ele está morto. Se a fé que te sustenta é a vitória que te prometem sobre as suas necessidades, você está morto. E você vai continuar dando ouvido para aqueles que estão lá fora, te desviando, te desvirtuando. Porque quem fala lá te traz uma paz para ele próprio. Porque eu não estou sozinho. Se eu vou carregar uma multidão. Opa, quem é que diz isso? O objetivo de quem é esse? Atrair uma multidão para dentro de si. O próprio Satanás, porque ele sabe que já está perdido. Ele já sabe que ele está derrotado. E enquanto ele estiver aqui, ele vai persuadir, ele vai te convencer, ele vai botar melzinho na sua boca, ele vai te alegrar, te agradar, para te destruir. E aí Herodes, que tinha tudo para ser uma pessoa perfeita, ele foi marcado como aquele que decapitou João Batista. Eu já falei aqui e vou repetir, a nossa geração está perdida. Pastor Carlos falou algo, um momento rápido, acho que é lá 2 semanas, 3 semanas atrás, que me marcou muito na minha mente, pastor. Eu ia te falar isso, que aqueles que estão lá fora e não vêm ouvir a palavra, de certa forma, eles estão induzindo, eles estão sendo usados como referência para aqueles que estão lá e Deus tem uma mensagem para eles. Então nada mais são que pedra no tropeço. Porque no momento do culto tem muitos que estão escondidos atrás dos carros, atrás das árvores, estão lá fora fumando, olhando as mulheres passarem na rua, estão incentivando os próprios amigos a estarem com ele, que serve de pedra de tropeço. São os Herodes dos dias de hoje, irmãos. Amém? Que o Senhor possa trazer o convencimento que é somente pelo Espírito Santo, somente por Ele. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para anunciar as boas novas. Não há mais nada importante do que a vontade do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Para isso nós precisamos morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Deus amado e santo, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti todos os que estão aqui, meu Pai, porque Tu sabes o que está na mente e no coração de cada um, meu Deus. Tu sabes o que é verdadeiro, Tu sabes o que é sincero, mas também Tu sabes o que é impuro e o que é falso, meu Deus. Senhor, o meu desejo é que todos aqui se rendem à Sua palavra. Não importa o pregador que esteja aqui, porque nós sabemos que Tu enviaste o pregador, a mensagem, para alcançar aqueles que Tu queres ouvir, que Tu queres tocar. E meu desejo, eu creio, que
que todos aqui, que todos sejam salvos. Amém, Jesus. Quebranta corações, meu Pai. Senhor, faça-nos enxergar a realidade de quem são, de quem eu sou a cada dia. Senhor, somente pela sua misericórdia estamos de pé. Eu agradeço todo dia porque o Senhor me leva para o trabalho e traz de volta para o meu lar, para a minha casa, pelo leito da minha família, meu Deus. Eu te agradeço por cada um aqui, Senhor. Traga o renovo, traga, meu Deus, o amor, traga, Senhor, a esperança, mas traga principalmente, Senhor, a revelação da Tua Palavra por intermédio do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos uma semana abençoada. Te pedimos paz, harmonia entre os irmãos, segurança, Senhor. Te pedimos que a sua luz venha nos iluminar. E se nós estivermos, Senhor, no meio das trevas, da escuridão, e que a sua luz venha iluminar esse ambiente. Venha mostrar a sujeira das vestes a qual estão sendo vestidas, Senhor. Assim te oramos e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. O Senhor possa completar aquilo que não foi possível com as minhas palavras. Amém. Amém? Irmão, repetem comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Continuem, por favor, aí. Meu pai vai